Observe aí a imagem das placas, né, que aparecem em destaque. Vende-se filhotes de poodles. Infantil faixa etária, 2 a 10 anos. Então, evidentemente, nessas placas nós temos alguns desvios gramaticais. O enunciado vai destacar exatamente isso. Em relação aos desvios gramaticais presentes nas placas, constata-se que. E a gente tem que observar o que cada alternativa vai dizer em relação a esses desvios. A primeira que diz, né, a linguagem coloquial facilita a comunicação diária em qualquer situação comunicativa, mesmo que seja entre falantes de diferentes regiões, classes e etnias. A linguagem coloquial facilita a comunicação diária em qualquer situação comunicativa. Nem sempre, né? Essa linguagem coloquial pode dificultar a relação entre falantes de regiões, de lugares diferentes. No entanto, também o que a gente tem que observar é que aqui não se trata de apenas linguagem coloquial, são realmente desvios gramaticais, e isso já invalida a alternativa. O emprego da palavra poodle, em vez de poodle, como no inglês, comprova como a língua escrita se adapta à fala, apesar de a pronúncia não ter sido alterada. Tem uma pequena alteração de pronúncia, mas não é isso também que invalida a alternativa. O que invalida é falar que comprova como a língua escrita se adapta à fala. Tá, ok, isso acontece com essas duas expressões? Acontece. Mas no que isso corresponde aos desvios gramaticais? Aqui a gente está falando de uma transposição de fala e não de um desvio gramatical no sentido de que o desvio provocou. Né? Então, portanto, essa alternativa não é a correta porque não trata especificamente do desvio, está mais preocupado com a questão da pronúncia, do som, de tratar aí de estrangeirismo, inclusive. As grafias poodle e faixa etária sugerem um nível de domínio do registro da norma culta pelo leitor da placa, embora a mensagem fuja do seu objetivo original. A mensagem não fugiu do objetivo, né? A primeira placa está vendendo filhote de poodles, a segunda placa está marcando que é uma loja, né, um comércio voltado para a faixa etária de 2 a 10 anos. Então, não foge da mensagem, né, do objetivo da mensagem. Os produtores das placas comprovam como sua categoria profissional não tem domínio da língua portuguesa, posto que a escrita é recorrentemente comprometida. Aqui, a gente vai pegar o desvio gramatical e aplicar uma situação de preconceito linguístico, né? De dizer que essas pessoas não dominam a língua portuguesa e que a escrita foi recorrentemente comprometida. Apesar da escrita ter desvios gramaticais, a gente consegue entender a mensagem. Então, não foi totalmente comprometida. Já a alternativa que diz o verbo vender no singular e o uso da crase antes de um numeral referente à palavra anos desrespeitam as regras gramaticais, mas não prejudicam o sentido final pretendido. Aí sim, se a gente volta lá para a placa, né, nós temos o verbo vende-se filhotes de poodle, que está no singular, deveria ser vendem-se filhotes de poodle, porque se a gente passa para outra voz, nós teríamos filhotes de poodle são vendidos, né, no plural, então o verbo tem que passar para o plural. E também nós temos a crase diante de 2 a 10 anos. Nesse caso, é só preposição, então não vai receber o acento indicador de crase. Isso sim são desvios gramaticais. Então, quando o enunciado traz desvios gramaticais, a gente tem que identificar o elemento exato que corresponde a regras gramaticais. Os outros, se a gente for pensar, estão mais associados a som, quando falou da palavra poodle, faixa etária, quando falou da linguagem coloquial, né, não estão tão específicos voltados para a questão mesmo da gramática. Então, a alternativa que se refere a desvios específicos da gramática é a que diz o verbo vender no singular e o uso da crase antes de um numeral referente à palavra anos. Desrespeitam as regras gramaticais, mas não prejudicam o sentido final pretendido. De forma alguma, a gente deixa de entender as duas placas por conta desses dois desvios gramaticais. Estude.